Espero que esteja tudo bem com todos. Este é o canal História em um Instante. Você que nos acompanha, eu sou o professor José da Costa e estamos falando sobre personagens históricos em poucos minutos. Se você assistir meu vídeo anterior, estamos falando agora sobre personalidades históricas, sujeitos históricos em poucos minutos da Bíblia. E no vídeo passado, veja a descrição do vídeo passado, para não ficar mais perdido do que cachorro em dia de mudança. Você vai observar que estamos falando sobre os essênios, fariseus e saduceus. Nós fizemos um apanhado histórico, fizemos uma viagem, uma ponte no tempo, uma viagem histórica do começo da história dos hebreus até mais ou menos Alexandre o Grande. Nós vimos Abraão, Isaac, Jacó, passamos por Davi, Salomão, vimos o cativeiro babilônico de Nabucodonosor levando os judeus para a Babilônia, o retorno dos judeus, Ciro o persa permite que os judeus voltem para a sua terra. O templo é reconstruído, surge o segundo templo, 516 a.C., por aí. O segundo templo, mais modesto, evidentemente, que era mais suntuoso. E chegamos no quarto século, com Alexandre o Grande, o Império Macedônico. Filipe, da Macedônia, começa a expandir os seus domínios e o seu sucessor, Alexandre o Grande, continua, aliás, a expandir o domínio macedônico, Índia, Egito, toda a região da Palestina. Neste contexto, tem ali os judeus, naquela região onde hoje é o Oriente Médio, mais ou menos, Palestina, que na época não tinha esse nome, era a terra de Deus, terra de Israel. O nome Palestina veio ser colocado posteriormente pelos gregos e romanos. E neste contexto, os judeus vão levar certas rebordosas, vai haver guerras civis. Basicamente falando, o Alexandre o Grande ele faleceu, e seus generais Seleuco e Ptolomeu assumem o poder. Ptolomeu lá para as bandas do Egito e Seleuco ali a região da Síria, Judéia, etc. Surge um rei Seleuco chamado Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um rei Seleuco e ele deu continuidade, na verdade, ao processo de helenização. O que é helenização? Seria uma política que já vinha com Alexandre o Grande de difundir a cultura e a língua grega por todos os povos. Seria uma maneira de unir todos os povos em uma língua, em uma cultura. E o Antíoco Epifânio, isso no século II, um rei da dinastia dos Seleucidas, ele continua o processo de helenização. Inclusive chega no templo de Jerusalém, sacrifica um porco, algo abominável aos judeus. Surge assim uma família de judeus, Macabeus, Martelo, Matatias com seus 5 filhos, Judas, João, Jonatas, Simão, Eleazar, 5 filhos, Matatias, o Macabeu, a família Macabeus. E eles começam um processo de resistência contra o helenismo, a helenização promovida por Antíoco Epifânio. Ele tinha profanado o altar lá do templo de Jerusalém, estava começando a proibir a circuncisão, a guarda dos sábados, enfim, os costumes judaicos. E esta família de judeus promove uma resistência, os macabeus, contra esta política profana do Antíoco Epifânio. E eles, de fato, promovem uma luta armada a partir de 164 a.C., por aí, mais ou menos. Eles começam a resistência, primeiramente com o pai, o Matatias, e depois os filhos dão continuidade. Quando o pai falece, o Jonatas principalmente, e o Judas, Macabeus, são muito resistentes. É a dinastia dos Asmoneus, também chamada
a dos Macabeus, que chegam a ganhar a luta. O templo é rededicado, este segundo templo. O primeiro templo de Salomão havia sido destruído. O segundo templo foi reerguido no século VI a.C., 516, como já falei. Foi inaugurado e inclusive teve uma ajuda de samaritanos. A gente vai falar sobre os samaritanos mais na frente, que os samaritanos eram alvo de preconceito racial dos judeus, porque era um tipo de judeu miscigenado. À frente vamos falar sobre eles quando falarmos dos fariseus. Então, neste contexto, segundo século, surgem os partidos políticos religiosos. 3 basicamente: essênios, fariseus e saduceus. E nós vamos falar sobre eles no próximo vídeo de maneira mais detalhada. Se você gostou desse vídeo, o que é que está esperando para se inscrever na parte direita aí do seu vídeo? Só clicar em inscrever-se, só isso. Compartilhe, que o conteúdo é muito bom. Você vai estar edificando você e edificando a outros. Ative o sininho para receber as notificações. Veja também aqui na descrição alguns vídeos que eu indico, tá certo? Vídeos passados. O canal tem 5 meses, mas já temos cerca de, mais ou menos, se não me engano, uns 40 vídeos, sempre colocando vídeo quarta pela manhã e sábado pela manhã. Eu sou o professor José da Costa e sempre lembrando que a Terra não é plana. Um abraço a todos e até o próximo vídeo com fariseus, saduceus e essênios.